Olá, pessoal! Estamos aqui hoje em mais um episódio do iNeurocast, primeiro episódio do ano. Estamos muito animadas em voltar às gravações. E aí a gente vai começar esse ano, esse episódio, falando justamente da campanha do Janeiro Branco, né? Que é uma campanha que visa conscientizar a população em relação aos cuidados em saúde mental. É uma campanha que foi criada em 2014, lá em Minas Gerais, pelo psicólogo Leonardo Abraão. E é uma campanha que tem crescido muito, né? E foi escolhido o mês de janeiro justamente porque é a saúde mental que norteia, né? Todos os cuidados e toda a nossa vida, tudo acontece ali dentro da nossa mente, né? E também, perdão, pode falar? E aí também, normalmente, né, quando a gente até conversando no nosso dia a dia, com as pessoas a gente percebe, né? O quanto o janeiro para algumas pessoas significa muita coisa, né? Com certeza. Aí sempre vê, por exemplo, hoje está na era da internet, vídeos de metas para 2024, metas para não sei o que. Então, assim, aí a gente coloca uma grande expectativa no janeiro, né? Exatamente. Vamos começar em um ano diferente, vamos mudar tudo como se fosse um estalar de dedos. E aí também vem essas frustrações em relação a isso. Então, a campanha de Janeiro Branco, ela veio realmente para a gente conseguir conscientizar dentro da saúde mental, sobre aprender a lidar com as novas metas, sim, frustrações, as nossas ambições, a nossa realidade. Então, tudo isso é para dar a pontapé inicial mesmo, né? Com certeza. A gente sabe que o mês inicia, o ano inicia, e a gente tem muita expectativa, né? Expectativa, muitas vezes, que não está alinhada com a nossa realidade e que acaba gerando aí um desconforto, acaba gerando ansiedade. E existe a expectativa, que é a autocobrança, e existe a expectativa dos outros em cima da gente, né? Então, muitas vezes, dentro do trabalho, dentro da empresa, existe muita expectativa, né? Em cima do colaborador, ou do colaborador em cima da empresa, ou às vezes um funcionário que não está tirando férias, por exemplo. Exato. E aí vê todo mundo ali de férias, né? Todo mundo curtindo, aproveitando. Gera essa frustração, a gente sabe que gera, porque a gente sabe que tem muita desigualdade, ninguém consegue aproveitar tanto quanto o outro. A grama do vizinho sempre é mais verde também, né? Então acaba que a gente... o intuito da campanha é justamente esse, né? Mas o que eu quero falar um pouquinho para vocês também sobre a campanha é que cuidados são esses de saúde mental? Porque quando a gente fala em cuidados de saúde mental, as pessoas acham que isso se limita a psiquiatra, psicólogo, medicação. É louco, não é louco? As pessoas acham que é uma divisão, assim. É louco ou não é louco, né? E a gente... é pesado, né? E eu falo sempre pra Tata, e sempre que eu vou fazer os meus conteúdos, a gente tem que pensar como uma pessoa de fora, e não como um profissional que tá dentro. Porque o nosso mundo é esse. Tudo pra gente é muito mais tranquilo, muito mais fácil, a gente tá imersa nesse universo, né? As pessoas não. Igual a gente falou no episódio, né? Às vezes uma coisa que pra gente é tão simples que não vai fazer tanta diferença, a gente acha. Quando a gente fala pra outras pessoas, fica, nossa, foi uma mudança de alguns movimentos que eu fazia, e aí a gente fala, caramba, realmente, às vezes o simples é necessário, a coisa mais que parece ser mais óbvia ali é necessário ser dita. Com certeza, o óbvio precisa ser dito. Exatamente. Tem até um livro desse que fala sobre isso, e é bem legal, né? Então, onde começam os cuidados em saúde mental? Eu acho que o primeiro passo que a gente, como você estava comparando, né? Para falar sobre, quando a gente fala sobre saúde mental, vem psiquiatra, psicólogo e todo esse aglomerado aí de profissionais. Quando a gente fala sobre a saúde mental, a gente está falando igual a saúde do nosso corpo, sabe? Então, assim, o que a gente vai fazer no nosso dia a dia, realmente, pra gente conseguir alinhar os dois? Porque é tudo uma coisa só. Sim. Já foi a época, né? Que era o cérebro uma coisa, o corpo outra, hoje é tudo uma coisa só. Sim. Então, assim, tudo que a gente come, tudo que a gente faz de exercício, né? Que é um dos pontos que a gente fala bastante pros pacientes. Né? Tipo, vamos lá, vamos dar isso. E o exercício físico, a gente não tá falando só de, tipo, vou fazer o cross muito pesado. Não, a gente tá falando de atividade que tá dentro da sua realidade, dentro das suas limitações também. Então, assim, o primeiro passo é a gente conseguir olhar
porque realmente já conseguia adicionar aos pouquinhos na nossa rotina. Com certeza. As pessoas acham que cuidar da saúde física é só estética. Ou é modinha, né? As pessoas, elas são radicais em alguns temas, né? E não, gente, tudo contribui para os cuidados em saúde mental. A gente entende que, assim, a psicoterapia, ela trata questões específicas, né? Então, ali você vai conseguir visitar a sua história, ter um outro ponto de vista, ressignificar algumas coisas, ter a psicoeducação. Explicar muita coisa, né? Você vai ganhar consciência, autoconhecimento. A psicoterapia, ela é incrível, mas, assim, existem outras coisas que precisam caminhar junto com a psicoterapia, né? Eu falo isso muito para os pacientes, né? Porque, assim, a gente tá ali dentro da psicoterapia, sei lá, 50 minutos dentro do consultório. Sim. Quantos minutos a gente tem na semana? Eu nunca fiz essas coisas que você fez. Eu tô sem o celular igual, senão eu faria. Mas se a gente parar pra pensar, quantos minutos tem na semana? E aí, normalmente, a gente tem uma sessão por semana, que são 50 minutos. Sim. Imagina você competir 50 minutos com todo o restante que tem na semana. Não, e tem uma questão que acontece muito também, que é quando o paciente chega na clínica e ele quer resolver uma vida em meses. Olha, eu tenho 30 anos, mas eu tenho 30 dias para resolver a minha vida, né? E aí você fica, tá, mas não vai ser assim. E é complicado, né? Porque a gente fala assim, parece uma coisa muito boba, né? E a gente fala de ser humano, a gente é meio que autista, gente. A gente espera que eu vá ali, comprei um negócio, pronto, a minha vida mudou, vou pra academia Mas a gente vive mesmo essa... O ser humano tem uma tendência, a humanidade caminha muito pra isso, né? Ainda mais com essas evoluções, né? Tipo, antigamente você tinha que levantar, apertar o botão da televisão, depois teve controle remoto, agora tem Alexa. Agora é tudo por voz, né? Exatamente. Então você se movimenta cada vez menos, tem desconfortos cada vez menores, né? Então, isso acaba respingando muito no consultório. E as pessoas chegam muitas vezes e elas não têm consciência disso, assim, né? Então, e por isso que a gente fala muito, né, sobre o óbvio, né? Porque com o nosso dia a dia, né, a gente lidar com vários pacientes e tudo mais, então a gente fala, pode ser meio repetitivo, mas não é necessário. E quando a gente fala, então, por exemplo, de exercício físico, pelo menos comigo, né? Atividade física, o paciente fica tipo assim, eu não vim aqui pra atividade física. Eu vi um meme até, muito engraçadinho, que falava assim... Eu fui no psicólogo, ele me indicou uma nutricionista, que me indicou um educador físico, que me indicou mais não sei o quê. Caí numa grande pirâmide sem perceber. Eu achei muito engraçado isso. Mas assim, são cuidados, né? Não adianta. É tipo a gente trazer para algumas outras realidades. Quando a gente tá falando de um carro, por exemplo. Sim. Que ele tá com... O ar-condicionado dele tá ruim. Que é uma coisa que, nesse calor, gente, não pode ficar ruim, não. Fica complicado. O meu tava, né? Tava ruim meu ar-condicionado. Então, a gente vai pensar, não, só vou no ar-condicionado. Não, você vai ver, tem a combustão do tipo de gasolina que você tá utilizando, faz diferença para conseguir liberar o gás que é necessário pro ar-condicionado. Minuto, mecânica com Tainá. Eu posso estar falando de bobeira? Eu acho que não, porque o cara falou isso pra mim. Ou eu fui muito enganada. Mas... são coisas que influenciam. Porque senão, se fosse na minha cabeça, não, é só trocar um negócio aqui, essa bolinha aqui do ar-condicionado, acabou. A real desse exemplo que você deu é que tudo parece prático quando seu conhecimento é raso. Sim, exatamente. Quando você acha que tem solução para tudo, mas existe uma pessoa que realmente consegue se aprofundar e estudou para aquilo e sabe fazer aquilo, né? A Tata tem uma visão vaga aí sobre ar-condicionado e combustão, mas a gente sabe que tem um especialista que vai saber fazer isso, né? Mas isso que você fez é um efeito que as pessoas fazem muito. Sim. Que é as pessoas reproduzirem coisas rasas como se elas realmente soubessem daquilo. Não, e a gente acha que sabe muito. Eu falei assim pro ar. Saúde mental, então, psicologia. Não, todo mundo Todo mundo psicólogo, todo mundo psicólogo, todo mundo um pouco mais. Saúde mental aí tudo bem, é muito fácil, né? Exatamente. Mas eu até falei pro ar, não, ele falou, é complexo. Eu falei, não, rapidinho, eu levo ali. E não foi. O orçamento eles pedem ficar o dia todo. Então, assim, tem todo um contexto. Então, assim, se com um carro, uma coisa ali, material, a gente tem esse cuidado, por que com a gente não, né? Então, os cuidados do dia a dia interferem muito diretamente. As escolhas, os hábitos, né? A predisposição genética. Então, assim, toda vez que um paciente chega na clínica, pra mim, o que eu faço? O que eu pergunto? Fez check-up? Como é que estão os seus níveis de vitamina? Como é que estão os seus hormônios? Você tem passado no clínico geral? Tem feito exames para ver como é que está a sua saúde? Como é que está a sua alimentação? Qual é o seu estilo de vida? Que você come, você faz atividade física? Quanto tempo você dorme por noite? Existe uma coisa que se chama ciclo circadiano.
E ele é muito importante, ele influencia diretamente. Por quê? Porque é o seu ciclo ali, é como você funciona, é o seu reloginho biológico. Ele precisa ser respeitado também. Então, tem pessoas que são mais diurnas, tem pessoas que são mais noturnas, né? E isso precisa ser levado em consideração para o seu rendimento, para a sua saúde mental, né? E aí, existem uma série de coisas que precisam ser vistas, que é papel do psicólogo também ver. Porque se você chega em psicoterapia, vamos supor, e eu tive um professor na faculdade, tivemos, né, um supervisor de estágio incrível, era nosso colega de profissão hoje, o Matheus, e ele falava pra gente sempre, Olga, psicologia no Brasil é assistência social, muitas vezes, né? E é real, assim, muitas vezes a gente atende pacientes que eles têm problemas sociais, que afetam o psicológico deles. Então, como é que você vai falar para uma pessoa que trabalha tantas horas, muitas vezes, que ela precisa cuidar da rotina, da alimentação, que ela tem que ter o descanso, exatamente, sendo que ela está lidando para sobreviver, né? Então, assim, são realidades que você precisa considerar. E por isso, onde você vive, influencia diretamente como está a sua saúde mental e tudo, né? Exatamente. E, assim, transtorno, hoje em dia, ele demora, quando a gente fala de psicodiagnóstico, por exemplo, tem todo um estudo que é feito, que é aprofundado, que é estudado, que é observado, né? Pra gente chegar num diagnóstico. Tem diagnóstico que demora, às vezes, 10 anos para acontecer, né? Então, assim, as coisas não são tão simples. Então, a gente tem que ter a consciência de entender que a nossa situação econômica, que o nosso social, o meio que a gente está inserido, vai influenciar, sim, diretamente nas escolhas e no nosso psicológico. Então, às vezes, o paciente, ele não está com um transtorno, não está precisando de um psicodiagnóstico para uma avaliação. Ele está precisando dormir, ele está precisando descansar, ele está precisando comer. Ele está precisando rever o meio que ele está inserido, ele está precisando rever o que ele tem absorvido dos familiares, a opinião do pai, a opinião da mãe, a opinião do irmão, do amigo, enfim, de quem seja. A gente tem que avaliar. Porque, assim, o nosso cérebro é uma esponjinha. A gente está o tempo todo captando informação, sendo bombardeado de informação e de coisas que não tem lixeira. E aí os pacientes chegam assim também pra gente no consultório com toda essa demanda que eles não observam, né? Não observam. Todo mundo tem... Tudo pra eles é muito natural, né? Sim. E aí eles acham que tem uma coisa muito gigantesca em volta disso. A não ser aqueles que eles esperam chegar no extremo, né? Porque quando a gente fala sobre limites, a gente pensa assim, eu tenho que chegar no meu limite. Não. Você não precisa. Você pode entender onde é o seu limite, mas você não precisa chegar no seu limite. Você precisa explodir pra você conseguir cuidar ali do que você necessita. Então, assim, é legal a gente parar pra pensar nisso, porque existem pacientes que chegam no consultório com uma situação, até mesmo o primeiro contato, onde eles trazem tudo o que eles estão sentindo. Se você for analisar só aquele contexto, que é uma coisa que não deve ser feita, você fala, nossa, realmente é algo bem complexo. Mas aí quando você vai ver o meio inserido, tudo que tá, é só a gente conseguir organizar. A gente vai organizando, a gente vai colocando... lembra da Paula? Claro que você lembra da Paula. A Paula era a psicanalista da Olga, né? E ela já foi também, ela também foi minha psicanalista, mas por menos tempo que da Olga. E aí o primeiro contato que eu tive com ela falou assim pra mim, a psicanálise, no caso a terapia que eu tô fazendo com ela, é como se fosse, vamos imaginar um guarda-roupa todo bagunçado. Tudo bagunçado. Não adianta você comprar uma roupa nova, pegar, dobrar e colocar lá dentro. Ele não vai ficar bonito. E não vai ficar certinho. Então a gente tem que pegar tudo que tá lá dentro e jogar pra fora. E aí sim, a gente vai pegando aquelas coisinhas e vai organizando e colocando no lugar. Então esse é o ponto. Às vezes a gente está tão inserido naquilo que a gente precisa dar uma respirada para conseguir visualizar melhor. Então, com certeza. Os textos, eles influenciam muito diretamente. Tem até uma frase que fala isso, né? É preciso se retirar para poder enxergar. Eu sei lá qual que é a frase, mas Ótimo digitado. Eu sou ótima em memória digitada. Mas é basicamente isso, né? Que é preciso que você saia para poder enxergar. Enfim, é isso. Às vezes está numa situação, você não consegue ver. Uhum. E uma das funções da psicoterapia é justamente esse, né? A nossa linha de abordagem é a terapia cognitivo-comportamental, né? Então a gente trabalha muito com consciência e comportamento também. Sim. Então tem que haver mudança de hábito. A partir do momento que a gente tem mudança de consciência, que a gente compreende, elabora algumas coisas, a gente tem também mudança de comportamento, né? Que uma coisa complementa a outra, exatamente. E existem fatores durante a vida também
que influenciam muito, né? Então, por exemplo, um trauma, ele tem o poder de modificar a genética do seu cérebro, né? O funcionamento psíquico. Então, a gente fica pensando, pessoas que sofreram maus tratos na infância, violência sexual, pessoas que passaram por eventos muito estressores, inclusive crianças que passam por essa geração de pais que acham que você tem que dificultar a vida do seu filho para poder torná-lo forte, né? Porque esse discurso é muito comum. Dificulte a vida do seu filho para que ele fique forte. Se você dificultar a vida do seu filho, você vai ferrar com o psicológico dele, porque ele vai gerar estresse, o estresse vai gerar alterações no corpo dele e isso vai ser péssimo. A Tony já explicou muito bem sobre o estresse. Exatamente. Então, assim, a gente tem que pensar que tudo que a gente está vivendo, todas as escolhas que a gente tem feito, desde as pessoas com que a gente se relaciona, a comida que a gente come, os exercícios que a gente faz, a atitude que a gente não toma, diz muito sobre a gente e influencia diretamente em quem nós somos, né? E automaticamente no nosso resultado final, na nossa saúde mental, né? É por isso que eu acho que dá até pra gente entrar no evento. Porque isso é a união. Exatamente. Dia 21, domingo que vem, a gente vai estar fazendo um evento. 21 de janeiro de 2024. A gente vai estar fazendo um evento no Parque da Cidade, que vai ser a Eneuro, com a Smart Fit e a Escola de Yoga Mila Garcia. Então a gente vai ter uma roda de conversa falando um pouou sobre os cuidados de saúde mental, que é Janeiro Branco. E depois a gente vai ter movimento, que é a Zumba. A Ana Amélia, maravilhosa, gente, sou fã da Ana Amélia. Ela vai estar dando aula de Zumba, inclusive eu faço aula de Zumba com ela, a aula de Zumba dela é incrível. E vai ter também yoga com aquela perfeita da Mila. A Mila é incrível, gente, né? Muitas pessoas já ouviram falar da Mila e ela vai estar lá falando um pouquinho sobre cuidado de saúde mental, como a yoga influencia, como a prática da atividade física influencia o nosso cérebro, né? Inclusive, estudos recentes mostraram que a atividade física, ela impacta diretamente no cérebro. Então, eu vi alguns estudos recentes que falam que quando você tem força nas pernas, automaticamente você está fortalecendo o seu sistema nervoso e o seu cérebro. Porque os músculos, eles têm ligação direta com plasticidade cerebral, neural. Então, assim, eu achei incrível esse estudo. Eu vou ver se eu acho para trazer mais coisas dele aqui para vocês. Mas, assim, são hábitos, gente. A gente tem que olhar para os nossos hábitos. E quanto mais a gente traz, por exemplo, você trazendo estudos, quanto mais a gente traz isso, as pessoas vão começando a entender e tirar aquele histórico, aquelas coisas que, tipo, só vai pro psicólogo quem é louco. Só vai pro psicólogo quem é louco. É feito geração que só se preocupa com o corpo, que só se preocupa com a aparência, geração fútil. A gente escuta muito isso, principalmente de quem não teve essa oportunidade, muitas vezes, de estar cuidando, de ter conhecimento, julgando essa geração, né? E aí, mas também tem um lado bom, tá? Porque, por exemplo, dentro de consultório, existem as pessoas que, infelizmente, pensam dessa forma, mas que, em algum momento, quando necessário, eles buscam. Por exemplo, tem um paciente que ele chegou pra mim e falou: tô vindo porque eu senti necessidade de vir, mas eu não acredito. E aí, ele tá comigo há 1 ano e pouquinho. E a mudança também de comportamento, pensamento e tudo que trouxe... São crenças, né? A gente trabalha no TCC diretamente em crenças, né? Vai entendendo isso, né? Como que realmente funciona. Porque, assim, todo mundo que ainda não fez terapia nenhuma vez na vida tem um ideal na cabeça do que é terapia. Escutando a gente, escutando outras pessoas, tem um ideal. Mas como que realmente é quando você tá aí na prática, sabe? E existe muito preconceito. Eu escutei uma mãe ontem falando, ela não sabia que eu era psicóloga, estava num outro evento, e ela falou... quando não sabe. As pessoas não sabem porque elas sempre falam mal. Elas sempre falam mal. É muito engraçado. Ou falam mal antes de falar da vida, tipo, completa pra você. Nossa, isso é sempre, né? Mas essa mãe falou que depois que o filho começou a frequentar aquele determinado lugar... ele parou com todas as terapias e que o intuito era justamente esse, não terceirizar os cuidados e a educação dos filhos para psicólogos ou para psicoterapias. E eu acho que o psicólogo e psicoterapias tinham que educar? Não, ela quis dizer o seguinte: hoje em dia os pais buscam sim orientação de um profissional
psicoterapia para os filhos, né, para autoconhecimento e tudo mais. Então, eu quis dizer o seguinte, que se você souber guiar o seu filho e tiver ali, ele não vai precisar, que é como se você pedir ajuda fosse justamente você tá terceirizando a responsabilidade da criação. E isso vem justamente de uma sociedade que é pautada no cansaço, na sobrecarga e, logicamente, na culpa materna, na culpa das mulheres, uma sociedade extremamente machista, né? Então, é basicamente assim, se você procura um profissional para te orientar ou um profissional para o seu filho fazer psicoterapia, você está terceirizando a responsabilidade do seu filho. Porque, lógico, você tem que saber tudo, né? Você é um ser divino, então... Tem que saber tudo. Já nasce tudo pronto ali, você não pode errar. Psiquiatra, nutricionista... Nada disso é útil, tá? Por quê? Porque é você que tem que fazer, é você que tem que dar conta. Aí depois fala, eu não consigo. Mas realmente, a gente não precisa conseguir tudo, né? E é difícil a gente entrar nas pegas de não precisa conseguir tudo. E essa normalização, ela tem que vir, né? A gente não... Cada profissional tá ali no seu quadrado, a gente tem esses profissionais exatamente pra gente buscar, a gente tem que entender as nossas limitações. Na verdade, o que a gente tem que é baixar o preconceito, abaixar o julgamento, né? E entender que cada vida é uma vida, cada família é uma família, né? Procurar profissionais para cuidar da saúde mental, que vão afetar diretamente essa saúde mental. Não é fraqueza, muito pelo contrário, sim, né? E buscar ajuda, pedir ajuda, ter rede de apoio, né? Enfim, buscar sempre aí autoconhecimento e conhecimento para poder fazer as melhores escolhas, entender que escolhas são essas, que vai influenciar diretamente aí na saúde mental. E eu espero vocês, gente, dia 21 de janeiro de 2024, às 10 horas da manhã, no domingo, lá no Parque da Cidade, pra gente continuar esse bate-papo, né? E aí, se vocês tiverem dúvidas, pode chamar a gente ali no cantinho pra falar com a gente. Vamos ter plantão psicológico lá também, vai ser incrível o evento. Talvez eu não fique fazendo tantos movimentos nesse momento. Vou colocar ela pra fazer yoga, gente, pôr a Alice ali de cabeça pra baixo. Vamos ser uma bebezinha, né? Mas, com certeza, eu vou estar lá. Vai, Tata vai estar lá. Vamos estar lá, vamos aproveitar, a gente interagir, que é importante uma interação social. Com certeza. Né? E vai ter contato com a natureza, porque é no parque. E também vai ser uma manhã maravilhosa. Exatamente. Então, a gente vai conseguindo conciliar aí o máximo de situações do cotidiano que realmente influenciam na saúde mental, né? Com certeza. É isso, gente. Então, até o próximo Neurocast. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Beijo.